Pode acontecer que em um caso de estou atrasada para um evento, você querer usar uma sombra só e um pincel só para fazer um esfumado ali rapidinho, certo? Eu sei que isso acontece, isso é bem recorrente, só que existem alguns percalços no meio do caminho, que é o esfumado manchado ou aquele esfumado duro que não tem aquela transição bonita e aí você tem que recorrer a outra sombra, você tem que recorrer às vezes até a lavar o rosto e ir de cara lavada. Então essa aula aqui é especialmente para desvendar os mistérios do esfumado monocromático, que parece fácil. Na verdade ele é fácil sim, mas tem alguns segredinhos que se você não seguir, ele não vai dar tão certo assim. É coisa muito boba, é coisa muito besta. Essa aula tá curtinha, eu tenho certeza que vai te virar a chave do esfumado monocromático. Mas antes, você já sabe que aqui para entregar ouro tem que minerar, então já deda aí o seu dedo no like, já coloca o seu comentário, compartilha com as suas amigas, para que todas elas saibam que a beleza importa, para que o YouTube entenda também que o meu conteúdo é relevante e transforma a sua vida. E agora sim, eu deixo você com o tutorial passo a passo. Antes de te entregar este ouro, você que é novinha aqui, que ainda não faz parte dessa comunidade de diamantes desse canal aqui, já vou te explicar uma coisa. Eu entrego o ouro, mas tem que minerar antes. Então coloca aqui o seu like para que o YouTube entenda que o meu conteúdo fez alguma diferença na sua vida. Coloca aqui o seu comentário pra gente trocar uma ideia, tirar uma dúvida e compartilhe com as suas amigas, porque além de você, outras mulheres também merecem entender o valor da própria beleza e que a beleza importa, sim senhora. E agora, sem mais delongas, vou te ensinar o truque desse... Não é truque, né? Não vou dizer, eu não gosto de usar esse termo. Mas são as técnicas por trás do esfumado com uma cor só. Que parece que é fácil, mas tem segredinhos ali por trás. A começar com a preparação da pálpebra. Geralmente, o que a gente faz? A gente aplica corretivo em toda a pálpebra, vem dando acabamento com a esponjinha, para aí sim começar a pigmentar a sombra, etc. Outros vídeos meus você vê exatamente esse modus operandi, né? Essa forma de fazer. Só que quando a gente está trabalhando com uma cor de sombra só, a gente precisa entender a nossa pele como uma extensão daquela sombra. A gente vai usar ela a nosso favor. Então eu vou pegar aqui o corretivo, é o Snow da Maquier, e ao invés de aplicar em toda a pálpebra, eu vou aplicar somente aqui embaixo, na pálpebra móvel, que é onde eu quero aquela forcinha na sombra. Vou pegar a esponjinha, essa esponjinha aqui é da Makeup Pro, a esponjinha mais macia que eu já usei na minha vida, e eu vou espalhar, mas eu não vou espalhar dando batidinhas, eu vou espalhar dando leves arrastadinhas, como se eu estivesse esfumando as bordas desse corretivo, tá vendo? Ele vai ficar quase que imperceptível. Se você for preta, você vai usar um corretivo clarinho para fazer uma base branca para a sua sombra pigmentar da forma correta, mas aí você não vai esfumar assim com tanta vontade, entende? Você vai colocar um pouquinho menos só para aquela base ali ficar mais clara. Se você for morena, segue o mesmo raciocínio. Usa um corretivo mais claro para que você consiga tirar o suprassumo daquela sombra ali, realmente aquela cor da sombra que tá na sua paleta e não uma cor misturada com o seu tom mesmo. Se você é desprovida de melanina igual eu, só vai que não tem erro. Vou prender o cabelo aqui pra facilitar. E aí a gente vai escolher a nossa sombra, mas mais importante do que a sombra que você vai usar são os pincéis que você vai usar. Aqui não adianta você querer usar uma sombra só e querer usar um pincel só, ou querer usar um pincel muito grande, porque você não vai conseguir ter esse efeito de degradê sumindo na pele. Aqui eu vou usar 3 pincéis, mais especificamente eu vou usar 2 e o terceiro vai ficar como um step ali para caso eu precise, eu tenho ele perto. O principal que a gente vai usar é esse aqui, que é o Gama o quê? Jesus Cristo, Gama 03
da Levangie, que ele é um pincel menor, que ele cabe dentro da minha pálpebra e aí eu consigo ter mais precisão da cor que eu tô colocando. O outro pincel que eu vou usar bastante vai ser esse Gama 02, que a gente vai usar ele como uma borrachinha. E esse terceiro pincel, que é da Macrylan, mas tem muitos anos e ele não tem mais a inscrição, não sei te falar qual pincel que ele é. A gente vai usar como também um step, uma borrachinha, porque vai que dá errado, é ele que você vai usar. Inclusive, é uma das dicas que eu vou dar lá pro finalzinho do tutorial. Segue assistindo. Vou usar a paleta da Ludurana e eu vou usar esse tomzinho aqui de marrom. Ah, Raquel, de novo marrom? De novo marrom, porque é o marrom que você vai recorrer quando você tiver com pressa. É ele que você vai recorrer quando você não sabe qual cor você vai usar. Então, dentro do meu treinamento do método cápsula, aí eu ensino várias cores, como combinar cores, colorimetria, roda de colorimetria, mas aqui no YouTube mesmo a gente vai no marrom, que é o fácil, que é o que você vai aplicar na sua casa e eu vou te garantir que vai dar resultado, ok? Se você quer aprender mais, novamente é a regra, ouro eu te entrego em troca de engajamento, diamante, aí você passa o cartão pra mim e eu te ensino tudo que eu sei. Vamos aqui com esse marronzinho e eu vou começar pegando com o pincel sempre em pé. Se você não viu outros vídeos desse canal, vai ver, porque tem bastante ouro aí pra você dar uma minerada. Coloco aqui sempre com o pincel em pé e eu vou começar a pigmentar essa sombra. Antes, vou tirar aqui essa linhazinha fina para não acumular. E eu vou começar pigmentando de verdade, com bastante sombra e bastante batidinhas. Por que batidinhas? Para ela colar naquele primeiro corretivo que a gente usou. Por isso é interessante a gente sempre começar a base desse esfumado com o corretivo. Aqui, ó, eu tô colocando com bastante calma, com bastante cuidado. E tá vendo que esse inicinho aqui, ele já tá ficando do formato que a gente quer? Isso você não consegue com um pincel muito grande. Se aqui eu usasse um pincel muito grande, nessa parte aqui eu já ia ganhar uma bela de uma mancha. Que é o primeiro erro de quem tenta fazer um esfumado com uma sombra só. Aqui eu vou fazer todo esse preenchimento apenas na pálpebra móvel, tá? Vai avançar pouca coisa porque a minha pálpebra é flácida, mas avança bem pouca coisa mesmo. Concentra na pálpebra móvel porque é ela que vai ser o grosso desse nosso esfumado. Essa técnica é uma técnica muito boa para quem quer dar profundidade, para quem quer passar uma imagem mais profissional, porque realmente ele fica elegante. Daqui eu vou subir um pouquinho, sujando o pincel. E é nesse momento que você vai começar a construir o seu esfumado de fato. Até aqui eu só preenchi. Vou começar pela lateral aqui do olho. E eu vou fazer este movimento aqui de pequenas bolinhas. A mão tá lá na ponta do pincel, tá vendo? Tá bem longe da cerda. Para que eu consiga fazer esses movimentos aqui com o máximo de leveza possível. E aí a gente vai construindo esse esfumado. Sujou o pincel de novo. Vou fazer mais um pedacinho, sempre aos poucos. E qual que é o pior desse esfumado? Causar mancha. Então vai fazendo assim até completar todo o seu esfumado. Essa parte do esfumado aqui já tá feita, ó, tá bem marcadão. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o pincel Gama 02, vou sujar, só sujar na sombra. E agora é que a gente vai começar a fazer o degradê. O que é o esfumado? Tirar a intensidade. Então aqui você vai abastecer o pincel toda hora também. Mas um erro que te causa muita mancha no seu esfumado: você só pega uma vez o pincel e vai esfumando como se não houvesse amanhã, ou vai esfumando até cansar a mão. Eu detesto isso. Mas você vai tirando a intensidade daquela sombra ali deliberadamente, sem saber o que você tá fazendo.
E aí você remove a pigmentação e causa uma mancha que não tem como consertar. Não tem como consertar, não tem como consertar. Esse tipo de mancha não vai dar certo, porque já tá selado o que você tá colocando embaixo. Se você colocar mais corretivo para tentar fazer mais uma camada, vai criando camada, e por fim das contas ele vai ficar pior do que começou. Vou pegar aqui de novo. E ó, movimentos de vai e vem. Movimentos de bolinha. A mão tá muito leve, eu não faço força com o pincel. O pincel ele só passa na minha pele. E aqui, como eu quero um esfumado mais elegante, mais difuso, eu não tô fazendo um formato específico. E o pincel sempre passa na parte de fora aqui, ó. Aqui dentro eu não foco. Eu não coloco energia aqui dentro, não. Vou te ensinar agora um truque que vários maquiadores usam para saber se o esfumado tá ou não com mancha. Câmera de telefone ou qualquer câmera que você quiser. O espelho você vê de uma forma, a câmera ela come 30% dos acabamentos. Então se tiver algum acabamento que tá mal feito, a câmera vai acusar. Pega o seu telefone, dá uma conferida ali na câmera de selfie, que eu tenho certeza que se tiver alguma coisa fora do lugar, a câmera vai te acusar e você vai conseguir consertar. O esfumado dele tá praticamente pronto, tá vendo? Só que ele ainda tá duro. O que eu quero dizer quando eu falo que ele tá duro? Ele ainda tem alguns pontos que não se misturou com a pele. Ele ainda tá com uns acabamentos que denuncia que ele é amador. Então, onde é que você vai resolver esse problema? Você vai pegar um pincel limpo, você vai pegar ou um pó compacto ou uma sombra. Eu não uso pó compacto, então aqui na minha casa eu não tenho. Vou usar esse tom de sombra que é parecido com o tom da minha pele. Suja o pincel, tira o excesso e aí você vai começar a apagar essa beiradinha. Toda beiradinha que tiver que você não gostou, que não é aquilo ali que você quer, é assim que você vai apagar. Só que o pincel ele precisa estar limpo. Tá? Se o pincel tiver com um resquício de outra sombra, já era, ele mancha. Aí ao invés de te ajudar, ele vai te atrapalhar. E o esfumado tá aqui, sem mancha, uniforme, todo ajeitadinho. Ainda, para fazer o acabamento, eu vou usar o Curvex. Máscara de cílios, eu vou usar esse aqui, que é da CoverGirl, que é... não sei pronunciar, sou professora de maquiagem, não sou de inglês. Ela tem umas fibrinhas que deixam o cílio um pouquinho mais resistente. E aqui eu não vou fazer nenhum tipo de delineado, nem nada disso. Por quê? O cílio que eu escolhi já é um cílio bem fininho. A base dele é muito fininha, é este daqui. Não tem número, não tem nome, não tem marca, aqueles cílios chinesinhos mesmo. A única coisa que eu observo é a base dele. Se a base dele for mais fininha, beleza, entra no meu kit. Se a base dele for mais grossa, aí eu opto por outro tipo de cílio. A colinha que eu vou usar é a colinha da Kiss. Passo bastante na base dele, sem miséria. Se você quer que eu traga um vídeo só sobre cílios postiços, comenta aqui embaixo. Que essa aqui foi sugestão de seguidora, tá? E enquanto esse cílio seca, essa colinha seca, eu vou pegar o pincel de iluminador, que ainda tá um pouquinho sujo de iluminador, e eu vou dar, ó, uma esfregadinha aqui, ó. Sem pegar nada, só dar uma esfregadinha mesmo, porque é o restinho aqui que eu quero. Só pra ele ajudar nesse efeito de transição da sombra marrom pro restante.
Vou fazer a sobrancelha, colar os cílios e volto pra gente finalizar. E agora, bem pertinho, eu vou te dar alguns segredinhos. Na verdade, são 2 ouros para você completar o seu esfumado monocromático. O primeiro deles é, ainda que seja um esfumado elegante, um esfumado bonito, etc., é uma técnica um pouco mais pesada, porque ela escurece toda essa região. Então, a minha dica é, se você quer um resultado mais leve, um resultado mais feminino, deixa essa parte de baixo livre. Não coloca nada nela ou talvez 1 ou 2 camadinhas de máscara de cílios. Se você gosta daquele olhar mais marcante, daquele olhar mais fechado, mais fatal, aproveita para adicionar um pouquinho de sombra preta rente aos cílios superiores. Assim, tudo vai conversar entre si e vai deixar o olhar assim bem sensual. O segundo ouro, para mim é o mais importante, é sobre a textura da sua sombra. Se você pegar uma sombra que é muito dura, que você tem que esfregar demais para conseguir tirar a pigmentação, o seu esfumado monocromático tem uma chance muito alta de não dar certo. Isso porque você vai ter que trabalhar muito em uma mesma área e isso desgasta a sua sombra, então vai acontecer mancha. Opte por sombras mais macias, aquelas esfarelentas mesmo. Pode ser de qualquer marca, desde que tenha essa consistência, desde que tenha essa característica de mais macia e até um pouquinho esfarelenta. Você vai ver que depois dessa dica, nunca mais seu esfumado vai ser o mesmo, tá? Um beijo pra você e até a próxima semana.